Graça e paz, meus amigos, meus irmãos, estamos passando para mais um estudo sistemático da Palavra de Deus. Hoje vamos falar acerca da teologia do matrimônio, sim, da teologia do matrimônio. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vamos compreender no livro de Gênesis, no livro da criação, no livro do início, no capítulo de número 1, versículo de número 26 a 27, Deus plantando o homem e, consequentemente, entregando uma auxiliadora. A ideia divinal do matrimônio está narrada já no primeiro livro da Bíblia. Quando nós olhamos para Gênesis, no capítulo de número 2, versículo de número 24, precisamente, nós vamos ver que deixará o homem, a sua prole, a sua família, e se unirá à sua mulher ou à sua esposa, e ambos serão uma só carne. A ideia de Deus, de uma ideia unitária, de uma ideia de unidade entre o homem e a mulher, para que assim o matrimônio seja salutar. Quando nós olhamos no Novo Testamento já, em Efésios, capítulo de número 5, versículo de número 28, nós vimos o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, expressando uma verdade, e ele vai dizer: vós maridos, amai as vossas esposas, assim como Cristo se entregou pela igreja, assim vós deveis se entregar à sua esposa ou à sua companheira. Logo, a ideia de coletividade e de amor. A Bíblia vai nos revelar o Evangelho de João, no capítulo de número 15, versículo de número 13. Ninguém tem um maior amor do que esse, de se entregar a sua própria vida em prol de outros. O próprio Jesus deixou o exemplo de amor, de zelo, de compromisso e companheirismo. Quando nós olhamos para o livro de Jeremias, na Antiga Aliança, no capítulo de número 31, versículo de número 3, vai dizer: com amor eterno eu te amei. Uma expressão divina revelando o grande amor de Deus pela sua noiva, que é a igreja do Senhor Jesus. Nós vamos ainda olhar para Gênesis 2 e 23 e ver a expressão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ou seja, o próprio Adão entendendo agora que a mesma seria osso no seu osso e carne de sua própria carne, a ideia unitária. Quando nós olhamos para o livro de Provérbios, o sábio Salomão vai escrever pelo menos 3.000 provérbios e 1.005 cânticos, e ele vai escrever Provérbios 18 e 22. Ele vai dizer: quem acha uma mulher, acha uma coisa salutar, uma coisa boa, e alcançou benevolência da parte do Senhor. Por isso, o mesmo deve zelar. O apóstolo Paulo ainda vai dizer que as esposas devem compreender os seus esposos e assim aprender com o mesmo, no quesito de o homem ser o sacerdote do lar, aquele que Deus alistou para ser o provedor, o cuidador e aquele que vai trazer um direcionamento a toda a sua família e a sua prole. Quando nós olhamos em 1 Timóteo, capítulo de número 5, versículo de número 8, nós vamos ver
o apóstolo Paulo expressando ao jovem Timóteo. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé. É pior do que o infiel. Uma vez que eu conheço as Escrituras, a palavra de Deus, e não zelo da minha casa, da minha família, do meu cônjuge, eu sou pior do que o infiel, aquele que está praticando todo tipo de atrocidade e nunca se arrepende. Quando nós olhamos para as Sagradas Escrituras, elas nos moldam, ela nos ensina a ter harmonia, a ter flexibilidade, a ter longanimidade, a ter temperância e a viver uma vida a dois salutar. As Escrituras vai dizer em 1 Pedro, capítulo de número 3, versículo de número 7, maridos, vós igualmente vivei uma vida comum do lar. Discernimento deve existir em vocês, considerando que a vossa mulher, como parte mais frágil, deve receber o tratamento com dignidade. Por isso, juntamente vocês serão herdeiros da mesma graça da vida, para que não seja interrompida as vossas orações. 1 Pedro, o apóstolo Pedro está falando que nós devemos estar em comum acordo, o homem e a mulher, para que as vossas orações não sejam interrompidas, para que as vossas orações não sejam vãs e logo então tenhamos êxito e resposta da parte de Deus. Efésios ainda nos revela Paulo precisamente dizendo que o homem deve tratar bem a sua companheira. 1 Pedro 3:1 vai nos revelar que a mulher deve sujeitar-se ao seu marido, como também ao Senhor. A mesma deve sujeitar-se ao seu marido, como a mesma também se sujeita ao Senhor, ao Pai Celestial. Se ela teme a Deus, zela pelos preceitos de Deus, ela deve também zelar pelo seu esposo. A Bíblia vai nos revelar ainda em Jó 2:1 e 9 ao 10. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a sinceridade? Amaldiçoa-se teu Deus e falece. Aqui neste momento, a esposa não foi sábia e a companheira ela precisa sim ser sábia e estar em silêncio no momento certo e falar também no momento certo. A Bíblia diz em Gênesis 29 e 26, e a mulher de Ló olhou para trás e se converteu em uma estátua de sal. A mulher não pode retroceder, olhar para trás, desanimar o seu companheiro. A mesma tem uma palavra diretiva, uma palavra amiga para juntos caminhar. A mulher é a arca que Deus construiu para livrar o homem dos dilúvios da vida. Caminhando juntos, Deus, o Senhor, traz projeção e o nome do Senhor é glorificado. Um grande abraço, espero que você esteja aproveitado esse estudo sistemático da palavra de Deus.